Oi pessoal, aqui é Mariana e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre um livro do meu autor favorito. Ele continua imbatível pra mim, ele é Haruki Murakami. Se você não conhece Haruki Murakami, ele é mais famoso por Kafka Beira-Mar, é o livro mais famoso dele. Mas ele tem vários e vários outros livros, é um autor super prolífico e eu vim falar com vocês hoje sobre um dos livros mais antigos dele, Minha Querida Sputnik. Inclusive, quando eu digo que é um dos livros mais antigos de Murakami, eu fiquei surpresa porque num certo ponto da história, foi quando caiu a ficha, cair a ficha já é uma expressão bastante antiga, né? Mas foi quando caiu a ficha pra mim que o livro era antigo, porque chega num certo ponto da história em que o autor, o personagem principal precisa ir atrás de uma informação e ele procura um disquete. E aí eu fiquei, caramba, quando esse livro foi escrito? E aí eu fui olhar e 2001, aparentemente. Eu fiquei, caramba, realmente, em 2001, né, a gente usava disquete. É um negócio assim, é um choque de realidade, sabe? Quando você vê o quanto o mundo mudou em tão pouco tempo. Mas enfim. Minha Querida Sputnik, na verdade, todos os livros de Murakami, praticamente todos, ele tem alguns de não ficção, mas praticamente todos são de ficção literária. Então, não espere uma história, assim, muito mastigadinha, muito, sabe, passo a passo, em que tudo fique claro e o desfecho seja muito simples. Geralmente são, como diz o próprio, não respostas, mas sim perguntas. Geralmente os personagens principais de Murakami têm essa sensação de alienação em relação ao mundo e da necessidade de buscar alguma coisa que traga essa completude para eles. E esse é o caso do nosso personagem principal em Minha Querida Sputnik. A gente segue a história de K. Ele nunca tem o seu nome completo revelado. K é um professor de... Acho que ele é de matemática. É um professor de matemática para alunos, assim, de escola e tal. E ele reconta a história da amizade dele e de como ele se apaixonou por Sumire, que é uma colega dele de faculdade. Os dois estudaram literatura, mas Sumire, em um certo ponto, decide abandonar a faculdade para se tornar escritora em tempo integral. O grande sonho dela é escrever um grande romance. E para isso ela decide que a faculdade não está sendo suficiente para ela. Não só está sendo suficiente, como está sendo enfadonha e até inútil, ela chega a usar essa palavra. E como diz o personagem principal, K, às vezes a gente precisa de coisas inúteis na vida, porque a vida é feita não só de coisas extraordinárias, mas também de coisas inúteis. E se a vida se torna inútil e você tira a inutilidade dela, então o que sobra, sabe? Mas Sumire passa a viver sozinha, obcecada por essa história, por esse objetivo de escrever um grande romance. Mas ela sente que falta algo. E o protagonista que lê os romances dela, que lê os rascunhos dela, sente também que falta algo para que os livros dela deixem de ser simples protótipos e passem a ser uma história de verdade. É como se faltasse um je ne sais quoi aos livros dela. E aí ela chega à conclusão de que o que falta para ela é vivenciar o amor, vivenciar uma conexão romântica de verdade. Porque para Sumire, ela acredita que até hoje ela não encontrou essa conexão. O personagem principal, K, é apaixonado por Sumire, mas ela não sente nada de volta por ele. Até o dia que ela vai para uma festa e ela conhece a senhora, acho que é Mil. A senhora Mil, que é mais velha que ela, é uma pessoa super sofisticada. Sumire basicamente se veste como um poeta Sputnik. Ela poeta Sputnik, é um poeta beatnik. É daí que vem o nome Sputnik, porque a Mil confunde Sputnik e beatnik. Mas Sumire é obcecada pelos poetas beatnik e ela se veste sempre com a mesma roupa e tal. E aí ela conhece essa mulher que é mais velha que ela, que é muito diferente dela. E os três personagens acabam formando meio que um triângulo amoroso. Não um triângulo amoroso, porque ninguém tá interessado em K, coitado. Mas Sumire fica obcecada por Mil. Mil contrata Sumire pra trabalhar pra ela. E é aí que eu não posso dizer mais nada, porque é aí que Sumire se envolve numa situação
perigosa, digamos assim, do ponto de vista existencial, e K vai atrás de Sumire para ajudá-la. É basicamente essa a premissa do livro. E como em todos os livros de Murakami, o processo de viajar é não só uma jornada física, mas também uma jornada espiritual. E é engraçado ver que esse livro já tem muita coisa que vai aparecer em Kafka Beira-Mar. Não quanto aos personagens e a história, mas quanto a temas. Você tem essa coisa de, tipo, ter que viajar para ajudar outra pessoa e, ao mesmo tempo, encontrar não só o que é necessário para ajudar essa outra pessoa, mas também o que é necessário para se ajudar. E coisas que são muito abstratas, sabe? Murakami trata muito da dualidade de personalidade, então você tem muito a imagem do espelho e do que está do outro lado do espelho. Ele lida com trauma, com fragmentação de identidade, com não saber exatamente quem você é. E aí Murakami vai fazendo esse jogo e colocando esses personagens em movimento na tentativa de cada um encontrar aquilo que falta para si. Como em quase todos os livros de Murakami, o grande tema do livro é solidão. É solidão e descobrir quem eu sou, né? E aí, uma coisa que eu achei interessante nesse livro em particular que me parece não estar presente em todos os outros livros de Murakami, é a ideia de que o eu, na verdade, não é formado só por mim, mas também pelas outras pessoas que estão ao meu redor. E me parece uma ideia muito bonita e me parece uma ideia muito real, sabe? Sumire completa K, de certa forma, mas K também é importante na existência de Sumire e no eu de Sumire. Da mesma forma que Mil, através da influência dela em Sumire, acaba influenciando K, sabe? E é como se existisse sempre um mal no mundo, um mal que está meio escondido. Em Kafka Beira-Mar, isso é bem presente no personagem de Johnny Walker, que representa o pai de Kafka. E em minha querida Sputnik, isso não é tão óbvio, mas existe a sensação de que existe perigo na história, de que esses personagens estão ao tempo todo desviando de uma catástrofe que poderia acontecer com eles, de uma destruição do eu de cada um deles. E a busca de K por Mil é muito bonita exatamente por isso, porque você vê que buscar o outro é também buscar a si mesmo, sabe? E é bem interessante, tipo, não, como sempre, não existe grande história por si só em Murakami, sabe? Você não consegue fazer um resumo por A mais B do que aconteceu, mas é uma trajetória, e é uma trajetória que vai além do existencial, vai além do plano físico e entra no plano metafísico. E é lindo, como sempre. É muito, muito bonito e muito bem escrito. E, por fim, uma coisa que eu queria observar é que a tradução desse livro foi feita por Ana Luísa Dantas Borges, e eu particularmente achei a melhor pessoa que traduziu Murakami em português. Eu já li alguns livros dele, tanto na versão em português quanto na inglês. Como eu não falo japonês, eu não tenho como ler no original. E aí fica aquele gap, né, aquele intervalo, aquele buraco da dificuldade linguística realmente. E em inglês são sempre as mesmas pessoas que traduzem ele. São dois caras, Peter Gabriel e não lembro o nome do outro. Mas em português, vários tradutores já traduziram Murakami para Intrínseca. Inclusive, quem tem traduzido mais ele recentemente é Rita Cole. Mas eu achei o trabalho de Ana Luísa Dantas Borges mais parecido com a linguagem dos tradutores em inglês. E eu achei que isso adicionou muito. Eu achei que flui muito bem e me parece, assim, o mais próximo da essência que eu consegui captar até agora de Murakami. O que, obviamente, né, tem todas as suas limitações pelo fato de eu não falar japonês e tal. Mas eu gostei muito da tradução. Eu achei que o livro flui muito bem, sabe, na voz dela. Na voz de Murakami através dela. Se você gosta de literatura fantástica, de realismo fantástico, se você gosta de
ficção literária no geral, eu acho que não tem como errar com Murakami. Então eu recomendo sim, se você tem curiosidade de conhecer mais sobre Murakami, essa é uma ótima porta de entrada, até porque o livro é fininho. Então recomendo demais, minha querida Sputnik. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Curtam, se inscrevam, todas aquelas coisas e até a próxima.